Muito bem, queridos, vamos abrir a escritura no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, e nós vamos do verso 16 até o verso 19. Enquanto você abre aí, então nós bebendo um pouquinho de água, para ver se a nossa garganta segura e aguenta até o fim. Abacuque, capítulo 3, do verso 16 até o verso 19. Palavras do profeta. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, o cristianismo foi introduzido na Uganda a partir do ano de 1877, portanto, segunda parte do século XIX. E, por ocasião, o rei, um rei chamado Mutesa, ele permitiu que os missionários cristãos falassem apenas aos membros da sua corte, o pessoal mais próximo ali. E, quando ele morreu, o seu sucessor, chamado de Mwanga, ele ficou muito zangado quando ele percebeu que aqueles que haviam se convertido ao cristianismo eram mais leais a Jesus Cristo do que ao rei. A tradição ali naquele país é que todo mundo era leal ao soberano, mas os cristãos, os que se converteram a Jesus Cristo, começaram a professar lealdade primeiro a Jesus Cristo e em seguida ao rei. Mwanga, então, primeiro proibiu a evangelização. Ele não queria que nenhum dos seus súditos ali na Uganda se aproximasse dos missionários sob pena de morte. Mas aquilo não adiantou, porque mais e mais pessoas iam procurar o evangelho e mais pessoas estavam se convertendo. Então, o rei Mwanga resolveu acabar com o cristianismo. E, em 1885, os martírios começaram. Ele começou a condenar à morte os cristãos que havia na Uganda. No dia 3 de junho de 1886, 32 jovens da corte do rei Mwanga foram queimados até a morte por se recusarem a renunciar o cristianismo por ordem do rei. Os registros nos dizem que eles caminharam para a fogueira cantando hinos e orando pelos seus inimigos. E nos meses seguintes, muitos outros cristãos em todo o país tiveram sorte semelhante, morrendo pela sua fé, quer seja pela lança, quer seja pelo fogo. E esses martírios, eles mudaram totalmente a dinâmica do crescimento cristão em Uganda. E os martírios de Namungongo, daqueles 32 jovens que eu mencionei, na verdade produziram um resultado totalmente oposto àquele que o rei Mwanga queria. Porque o exemplo daqueles moços, 32 moços queimados na fogueira, o exemplo deles, que caminharam até a morte cantando louvores a Deus e orando pelos seus inimigos, inspirou tantos ugandenses, tantos, que em poucos anos aquele punhado original de convertidos se multiplicou muitas vezes e se espalhou por todo o país. Hoje a presença cristã em Uganda é muito grande e muito forte. Mas eu queria destacar para vocês a atitude daqueles jovens, 32 jovens, que caminharam para a morte cantando, louvando a Deus e se regozijando pelo privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Há muitos outros exemplos na história da igreja de mártires que caminharam para a morte com o coração alegre, cantando hinos e orando pelos seus inimigos. Com certeza, conhecer a história bíblica dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, ou o relato da morte de Estevão, no livro de Atos, capítulo 7, quando ele orou
por perdão para os seus inimigos, e a própria história do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que também orou pela salvação dos seus inimigos, tudo isso certamente tem inspirado e fortalecido muitos mártires no decorrer da história da igreja. Hoje nós veremos o final do livro do profeta Abacuque, onde ele, inspirado pela história dos atos de Deus para com Israel, se encontra pronto e cheio de regozijo para enfrentar a invasão dos caldeus. Ainda que ele perca tudo, ainda assim, ele vai se alegrar em Deus, ele vai se regozijar naquele que é o seu Salvador. É isso que nós queremos ver nessa noite, que Deus nos ajude a compreender essa passagem, que ela sirva de inspiração para todos nós. Em primeiro lugar, vamos ver a reação do profeta diante daquela revisão da história, da recapitulação da história que ele fez e que nós vimos na segunda-feira passada, quando ele levantou os principais eventos relacionados com a ação de Deus na história de Israel, o êxodo, a abertura do Mar Vermelho, a aliança no Sinai, a conquista da terra prometida, a abertura do Rio Jordão, o sol parou, a lua parou, pela ordem de Josué, pelo poder de Deus, até que Israel tomasse posse daquela terra. Todos esses atos extraordinários de Deus, Abacuque relembra. E qual foi o impacto disso quando ele pensa na história, quando ele revê aquilo que Deus havia feito pelo seu povo? Ele diz aí no verso 16, ouvi isso, o relato dos atos salvadores de Deus, que vem antes, imediatamente antes. E aí ele diz 4 reações que ele teve ao ouvir a voz de Deus, através dos registros sagrados. Primeiro, o meu íntimo se comoveu, diz ele. Quando ele recapitula isso, ele sente diante da presença de Deus essa sensação de as suas entranhas, é isso que a palavra íntimo no hebraico quer dizer, as suas tripas, né, por assim dizer, as suas entranhas se comovem. No Antigo Oriente, as entranhas eram consideradas como a sede da compaixão, dos sentimentos de compaixão. Então, isso aqui quer dizer simplesmente que Abacuque sentiu uma profunda compaixão pelo seu povo diante da invasão inevitável das forças inimigas. Ele se comove entranhavelmente. Segundo, ele diz aqui no verso 16, os meus lábios tremeram ao ouvir a voz de Deus. Ou seja, tremeram de medo diante daquilo que Deus haveria de fazer, à luz daquilo que Abacuque viu que Deus já havia feito. Terceiro, ele diz, está ainda no verso 16, a podridão entrou em meus ossos, os seus ossos desfaleceram, ele perdeu as forças. E quarto, ele diz, os meus joelhos vacilaram, isto é, Abacuque não podia ficar mais em pé. Ou seja, depois que ele teve aquela visão de Deus, em que Deus lhe anunciou a invasão dos caldeus contra o seu povo, e que Deus depois haveria de punir os caldeus, depois que Abacuque recapitula a história dos grandes atos de Deus, tudo aquilo tem um efeito profundo na vida do profeta. E essa é a reação padrão na Bíblia, quando as pessoas se veem diante da majestade de Deus, diante da grandeza de Deus, da santidade de Deus, elas se comovem no íntimo, seus lábios tremem, seus joelhos vacilam, elas perdem a força. Por exemplo, quando Isaías teve aquela visão de Deus no alto e sublime trono, cercado de serafins, e cantando a santidade de Deus, qual foi a reação de Isaías? Ele prostrou-se diante de si, ele viu a sua pecaminosidade e ele disse, ai de mim que eu vou perecendo. Foi a mesma reação que Daniel teve diante da visão do anjo do Senhor, Daniel capítulo 10, que lhe apareceu em glória, anunciando a palavra de Deus. Daniel cai em si, Daniel começa a se quebrantar e a jejuar de tristeza pelo seu povo. A mesma reação de Pedro, que caiu aos pés de Jesus, quando ele viu o milagre da multiplicação, Lucas 5, verso 8. A mesma reação do apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele viu o Cristo glorificado, ele caiu de joelhos, quebrantado e humilhado diante da glória de Deus. Essa deveria ser a reação toda vez, ainda hoje, que alguém tem um verdadeiro encontro com Deus. Hoje em dia nós vemos relatos de pessoas que alegam ter tido uma visão de Deus ou uma experiência profunda com Deus, mas nós não vemos o tremor, nós não vemos o quebrantamento,
nós não vemos o choro, nós não vemos o arrependimento, como Abacuque aqui, as entranhas se comoveram, os lábios tremeram, os ossos apodreceram, os joelhos vacilaram, como várias outras experiências que eu mencionei aqui. Deus é o mesmo, nós somos o mesmo. A proximidade de Deus deveria provocar esse colapso na nossa estrutura, em vez de outras reações que nós ouvimos as pessoas falarem, darem testemunho ou dizerem que tiveram. Somente esses que temem e tremem diante de Deus terão descanso e paz quando dias de angústia vierem sobre ele. Agora, a segunda parte dessa passagem final que nós estamos vendo é a expectativa silenciosa de Abacuque. Nós acabamos de ver qual foi a reação dele quando ele recapitula a história, que nós já vimos na mensagem anterior. E então, diante de tudo isso, ele toma uma posição. Ele sabe agora o que fazer. Lembrem que Abacuque começa esse livro em crise. Ele começa questionando a Deus. Por que Deus não ouve? Mas agora, no final, depois de ter passado por todo esse processo, a posição de Abacuque e a sua atitude é outra. Deus já tinha lhe dado uma visão de que haveria de julgar os caldeus, aquele povo que estava se levantando contra o povo de Deus. E a recapitulação da história mostra o poder de Deus em salvar o seu povo, portanto, poderia salvá-lo dos caldeus, e em castigar as nações ímpias, portanto, Deus haveria de castigar os caldeus também. A invasão de Judá era inevitável. Veja que ele diz aqui, ele se refere aqui ao povo que nos ataca. Ele tinha consciência de que seria atacado, seu povo, o povo de Judá, seria atacado pelos caldeus, e era o próprio Deus que estava fazendo isso. Mas agora Abacuque tem plena certeza de que esse mesmo Deus posteriormente haveria de castigar os caldeus, porque ele estava no comando de tudo, como a história antiga tinha mostrado. Portanto, só restava a Abacuque uma atitude: aguardar em silêncio aquele dia, o dia da angústia daquele povo que estava atacando a nação de Judá, o povo de Judá. Ele iria esperar em silêncio esse dia, como ele diz aqui no final do verso 16. Em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Deus vai trazer angústia sobre Nabucodonosor, o rei dos caldeus. Mas isso é uma coisa ainda futura. Abacuque deveria esperar a punição dos ímpios, o castigo dos ímpios em silêncio, com o coração tranquilo, sabendo que de Deus é a vingança. Compete a Deus, é sua competência como Criador e Juiz de todos, aplicar o justo julgamento contra aquela nação ímpia. Queridos, que transformação na vida do profeta, não é verdade? Ele começa o livro inquieto e questionador: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Veja aí o capítulo 1, verso 2. Mas agora ele termina o livro dizendo: eu vou esperar em silêncio, tranquilo, em paz, o tempo de Deus fazer as suas obras. Em outras palavras, ele vai obedecer aquilo que Deus havia dito. Está aí no capítulo 3, verso 2. No capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Sim, diz Abacuque, eu vou esperar o cumprimento da palavra de Deus. Eu vou esperar aquele dia em que Deus haverá de finalmente fazer justiça contra os ímpios. Agora vamos ver a confiança que o profeta manifesta diante da crise que se avizinha, capítulo 3, 17 a 19. Que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Depois da declaração
o justo viverá pela fé, essa passagem que eu acabei de reler é provavelmente a passagem mais conhecida do livro do profeta Abacuque e também é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Aqui o profeta declara sua plena confiança em Deus diante da invasão iminente daquela potência mundial que era a Babilônia, diante da qual o reino de Judá não tinha como se sustentar. Primeiro, ele dá uma descrição do que é que vai acontecer quando a invasão ocorrer. Está aí no verso 17. 17 e... É no verso 17. São 6 ameaças, 6 catástrofes, divididas em 2 grupos. Primeiro, ele diz, os campos, as vinhas, os olivais, tudo vai ser tomado pelos inimigos e que vão se apossar dos seus frutos. Aqui ele menciona as 3 árvores nacionais de Israel. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira e ainda que a colheita da oliveira decepcione. São as 3 árvores mais conhecidas entre os judeus e que serviam de base da sua alimentação e da sua vida. Azeite para o templo, para iluminação e cozinha, vinho para alegria e figos para alimento. Abacuque está dizendo que tudo aquilo haveria de ser destruído, tudo aquilo haveria de ser apropriado pelos inimigos. Os que não fossem mortos, os judeus que não fossem mortos por ocasião da invasão, e que ficassem ali, eles certamente não teriam o que comer naquela terra. Ele menciona depois que os rebanhos seriam também mortos e tomados pelos invasores, a partir de meados do verso 17. Ele diz que os campos onde o gado era criado já não produzirá alimento para o povo e nem animais para os sacrifícios no templo. As ovelhas iriam desaparecer dos apriscos e não haveria mais gado no curral. Em outras palavras, haveria interrupção nos serviços no templo, desastre na economia, trazendo fomes, pestes, doenças e, eventualmente, a morte de muitos que ficassem. Ainda que, ao dizer essas palavras, ele está tendo certeza, ele não está colocando uma hipótese a futura invasão. Ele sabia que a invasão haveria de acontecer. E ele está dizendo, apesar do que vai acontecer, apesar de que os inimigos vão destruir todas as nossas colheitas, apesar de que os inimigos vão tomar todo o nosso rebanho, apesar de que o nosso povo vai passar fome e necessidade, os que não forem mortos. E aí vem, em segundo lugar, a sua declaração de alegria em Deus em meio a tudo isso, no verso 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele já confia e se alegra em Deus agora, e quando esses desastres vierem a ocorrer, ele continuará confiando. Ele se alegra no Senhor e ele exulta no Deus da sua salvação. Abacuque não espera as promessas de Deus apenas de maneira resignada, com os dentes trincados, esperando aquilo passar de maneira estoica. Não, ele está se regozijando em Deus, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Porque entendeu qual é o propósito de Deus. Deus está corrigindo o seu povo, por amor ao seu povo. Porque ele sabe que Deus está executando juízo contra as nações usando a Babilônia, e porque ele sabe que depois a própria Babilônia vai sofrer o juízo de Deus. Queridos, nós precisamos aprender com o profeta Abacuque essa lição. Ainda que os piores desastres financeiros aconteçam, ainda que nós vivamos um caos político e institucional, ainda que a pandemia tire muitas vidas e prejudique a vida de muitos outros também, ainda assim, nós devemos confiar no nosso Deus. Nós devemos descansar no nosso Deus. Regozijar-se no meio das tribulações é um ensino de toda a Bíblia. É claro que a Bíblia não ensina o cristão a ser um hipócrita, a rir e se alegrar com o sofrimento alheio, mas significa um gozo íntimo, uma paz no coração de quem entendeu qual é o propósito do sofrimento e o propósito do mal. A razão pela qual muitos cristãos estão angustiados, deprimidos, sofridos com tudo isso, é que eles não conseguem confiar naquilo que a história nos diz, que a história bíblica nos diz,
que o nosso Deus está no controle, que Ele guia todas as coisas, que Ele tem um pacto com o seu povo e que a história se caminha para um fim no qual Deus haverá de triunfar, como 2 vezes nós vimos aqui no capítulo anterior, Deus dizendo ao profeta que um dia toda a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E também quando ele diz que Deus está no seu santo templo. O templo aqui não é o templo de Jerusalém, que vai ser destruído por Nabucodonosor, mas é o seu templo celestial, é o seu trono do universo. Cale-se diante dele toda a terra, porque Deus está no controle. Então, saber isso traz um gozo íntimo no nosso coração, uma paz interior, ainda que todas estas coisas aconteçam. E por último, a declaração de Abacuque de plena confiança em Deus, aqui no verso 19. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas. Ele me faz andar nas minhas alturas. São três coisas que ele diz a respeito de Deus. Primeiro, Deus é a sua fortaleza. Deus é a sua fortaleza. Fortaleza, no Antigo Oriente, era símbolo de segurança. Uma pessoa que conseguisse chegar, uma pessoa perseguida pelos seus inimigos, em meio a grande perigo, se ela conseguisse chegar numa cidade murada, uma cidade construída sobre a rocha, uma fortaleza, ela estaria segura. É lá que Abacuque se abriga, não na fortaleza de Jerusalém, não no Monte Sião, sobre o qual Jerusalém estava erigida, mas na fortaleza celestial, no seio de Deus, nos braços de Deus. Deus é a minha fortaleza, eu não confio em mais nada. Tudo mais que o judeu confiava seria assolado por Nabucodonosor, mas Deus continuaria a ser a fortaleza do profeta. Quantos confiam na sua conta bancária, no seu talão de cheque, na sua caderneta de poupança, em recursos investidos, em imóveis e tantos outros tesouros que servem sutilmente para dar uma falsa confiança ao homem? O que faria você se de repente tudo isso fosse tirado? Abacuque diz: Deus é a minha fortaleza, Ele é a fonte da minha confiança, ainda que tudo que eu tenho seja tirado. Segunda coisa que ele diz sobre Deus, verso 19, Deus dá aos meus pés a ligeireza das coças. Coças são as fêmeas dos veados, um animal muito conhecido ali naquela região, e especialmente pelo fato de que eles eram muito rápidos e eles conseguiam subir nas encostas montanhosas e pedregosas com muita segurança e velocidade. Abacuque diz que Deus vai fazer com que ele seja como as coças, em termos de velocidade e segurança, trilhando nessa jornada cheia de pedregulhos, cheia de desafios, de obstáculos, de buracos. Ainda assim Deus haverá de guiar, Deus haverá de dar força para que o seu pé não vacile. Abacuque confia que até o final da sua vida Deus haverá de guiá-lo nesse caminho de peregrinação. A última coisa, Deus me faz andar nas minhas alturas. Em outras palavras, acima das aflições e angústias que haveriam de vir, Deus haveria de elevar Abacuque acima de todas elas. Pela fé, ele andaria nas alturas espirituais. Queridos, eu quero terminar com uma observação a respeito da veracidade da palavra de Deus. Tudo isso Abacuque falou, tudo isso ele sentiu, tudo isso ele sofreu, e essas coisas vieram a acontecer cerca de 30 a 60 anos depois de Abacuque. As suas profecias, com base nas visões que Deus lhe deu e na recapitulação que ele fez da história, se cumpriu com exatidão. Nós não sabemos se Abacuque viveu o suficiente para ver a invasão dos caldeus. Provavelmente não. Os relatos bíblicos sobre a invasão dos caldeus e a queda de Jerusalém estão no segundo livro dos Reis, capítulo 24 e 25, você pode ler depois, mas o resumo está em segundo livro das Crônicas, 36, 17 a 20, que eu quero ler agora para vocês. O Senhor trouxe contra Judá o rei dos caldeus, Nabucodonosor, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Deus não teve compaixão do seu povo. Ele entregou todos nas mãos dos caldeus.
Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, que eram usados nos cultos, nos sacrifícios, os tesouros da casa do Senhor, que foram acumulados por Salomão, por Davi e outros reis, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus, que era o templo, e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, milhares morreram. Os que escaparam, esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Quem foi entre essa leva? O jovem Daniel, que ali na Babilônia testificou de Deus. O que é que eu quero? Por que é que eu trouxe essa passagem? Para mostrar a veracidade da palavra de Deus. Para mostrar como é importante estudarmos a Escritura. E aqui eu queria já partir para lições práticas desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, a gente aprende agora, olhando toda a história de Abacuque, relembrando o que vimos nos capítulos 1, 2 e 3, que mesmo as pessoas mais crentes, elas podem passar por uma crise de fé. Mesmo o crente mais experiente, ele pode passar por um momento de dúvida, de questionamento, exatamente como Abacuque. O livro do profeta começa com um questionamento dele. Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor fica calado diante de toda essa maldade que o teu povo está cometendo e o Senhor não faz nada? Abacuque estava inquieto, ele estava angustiado. Mas ele passou por uma jornada, ele teve uma trajetória e ele termina o livro da forma que nós acabamos de ler aqui, confiante em Deus, tranquilo, esperando, manifestando uma alegria em Deus, ainda que ele fosse perder e o povo de Deus fosse perder os seus tesouros mais preciosos, como eu acabei de ler, que aconteceu de acordo com o segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Agora, como é que Abacuque passou essa jornada da crise para a fé? Como é que Abacuque venceu? A resposta é olhando a história, recapitulando a história. Por isso que o capítulo 3 é importante, porque nele Abacuque mostra que ele olhou para o que Deus tinha feito no passado e confiou que Deus é o mesmo e que ele vai fazer nos dias de hoje. Ou seja, da mesma forma que Deus disciplinou seu povo no passado, sem contudo destruir o seu povo, Deus também usaria os caldeus para discipliná-lo agora, mas isso não significaria o final do povo de Deus com quem Deus tinha uma aliança. Abacuque também aprendeu da história que Deus pune os ímpios, assim como ele puniu o Egito, assim como ele puniu as nações que habitavam em Canaã, ele haveria de punir Babilônia, como de fato aconteceu. E ele também sabia que Deus haveria de restaurar o seu povo, haveria de restaurar, trazer o seu povo de volta, como de fato aconteceu durante o reinado de Ciro, rei da Pérsia, que liberou Israel para voltar para a sua terra. E, finalmente, nós podemos ver que as nossas orações fazem a diferença, não é verdade? Em nenhum momento Deus condenou Abacuque por ter questionado a Deus, por ter se dirigido a Deus, porque a fé mais robusta, ela vacila, ela pergunta, ela questiona, ela inquire, ela quer entender. Era esse o ponto de Abacuque, queria entender os caminhos de Deus. Por isso eu trago essa palavra para você, terminando o livro do profeta Abacuque. Confie em Deus, não é pecado você se aproximar dele e abrir o seu coração. Você que está passando por momentos de angústia, durante esse período tenebroso em que as expectativas elas são angustiantes com relação à economia, com relação à política, à estabilidade do nosso povo e do nosso país, que você confie em Deus, porque ainda que os desastres ocorram, nós confiaremos no Senhor. E nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe sua vida, que estas palavras sejam um bálsamo no seu coração, que você se firme no Senhor nosso Deus, lendo a sua palavra, lendo o relato bíblico, os atos salvadores do nosso Deus na história, lembrando que Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza hoje e para todo sempre. Oremos. Te damos graças, ó Pai, pela experiência do profeta. Te damos graças pela sua jornada, da dúvida para a fé completa e madura. Eu quero orar por aqueles que estão no meio dessa jornada,
estão vacilantes, questionando, angustiados. Ó Deus, dê com que através da Tua palavra, através da história da redenção, esses queridos possam confiar em Ti. Eles possam ver a Tua grandeza, a Tua fidelidade e o Teu amor. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.